Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, bara, yeah, whoop. 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 Olá, sejam todos, todas, todes muito bem-vindos à primeira semana de projeção REC Conquista, que tem um apoio financeiro do município de Vitória da Conquista, através do Fundo Municipal de Cultura, execução da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, via a Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério de Turismo e Governo Federal. Está começando agora o diálogo criativo entre o elenco, pelo menos um representante de cada trabalho, né? Produzidos a partir do edital Jorge Portugal e que teve o apoio financeiro também do programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Contamos ainda com a parceria do site A Voador e da TV UESB, que tem contribuído com a construção de uma rica programação entre bate-papos, exibições dos curtas e entrevistas. Eu sou Ricardo Fraga, atuei no Território das Cercas e estou aqui na companhia de Nós Sou do Bicho, Valdinéia Soriano, de O Ovo, com Jimmy Máximo, Entre o Ninho e as Andorinhas, com Rodrigo Rodomac, Nossa, me fugiu, Rodrigo, me ajuda aí no seu filme. Sonho de Zezinho. Pronto, Entre o Sonho de Zezinho e Tainá Paz, de Veneno. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria escutar de vocês, ouvir de vocês como foi chegar até esse filme, como foi o convite de chegar até esse filme, esse processo de se aproximar do filme que vocês estão representando. E aí, quem quiser, vamos começar a conversar. Eu vou começar, então. Ih, Naí, você ia começar? Passei na sua frente. Então, primeiro, bom dia. Quero assim agradecer de verdade o convite para estar aqui hoje e o convite para estar no elenco de O Ovo. Eu sou Valdinéia Soriano, sou atriz, sou produtora, faço parte do grupo de teatro, Bando de Teatro Olodum, que é uma companhia de teatro baiana, com 30 anos de carreira. Eu sou integrante do bando desde o início, ou seja, desde 1990. Tenho, enfim, 36 anos de carreira. Eu sempre digo que a minha raiz é teatro, mas aí veio o cinema, veio a TV, as coisas vêm vindo e a gente vai se envolvendo. O cinema ainda é uma coisa bem difícil. Eu vou dizer sempre que eu sempre estou aprendendo cinema, porque o cinema ainda é muito difícil. E O Ovo veio fortalecer, sabe, o cinema baiano, o cinema nordestino, o cinema negro. Quando o meu convite veio através de Daniel, eu estava no meio de muita coisa, assim, fazendo realmente muita coisa, mas aceitei o convite também pensando nisso. Eu já tinha feito um outro longa, também outros, né? Mas assim, nordestino eu tinha feito um outro do Recôncavo, Café com Canela, e que também foi um fortalecimento do cinema nordestino, né? Do cinema baiano. E aí vem esse, O Ovo, eu digo, claro que eu vou. A gente está trazendo de volta, né, para a gente o nosso cinema. Então, independente das loucuras que a vida leva a gente vai se envolvendo. Eu vim aceitei o convite também nessa perspectiva e feliz. Não conhecia ninguém, mentira. Eu conhecia meu parceiro de cena, mas a equipe eu não conhecia e fiquei encantada mesmo. Primeiro, por ser uma equipe jovem, talentosa, se jogando para fazer as coisas, todo mundo muito perto. Depois, pelo projeto, porque eu descobri que o projeto envolvia outros curtas,
assim, e claro, né, a gente não vai deixar de falar com pouco recurso, mas produzindo. Então, vai bater bem com o teatro, né, gente? O teatro a gente vive no corte de recurso, mas a gente não deixa de produzir. No Bando de Teatro Lodum é assim, no Teatro Baiano é assim, e hoje, então, no Teatro Nacional está sendo assim. Então, eu fiquei muito empolgada e encantada também com esse projeto de envolver outros curtas, né? E aí fui para a Conquista, assim, encantada, encontrei Shirley Ferreira, que foi minha preparadora, que virou assim, uma amiga. Eu assim tinha um carinho por toda a equipe, mas tenho que falar de Shirley, porque Shirley foi um carinho especial, sabe? A gente começou uma preparação numa ousadia. Hoje a gente até está mais. Mas, assim, no começo, preparar virtual era um negócio muito doido. Você está. Como você prepara virtual? E ela fez isso assim com maestria, sabe? Inclusive, agora eu estou fazendo preparação para um elenco, e volta e meia me vem as palavras de Shirley, porque foi realmente um encanto. E quando a gente partiu para o presencial, melhor ainda. Então, um carinho muito especial. O figurino, que foi de uma elegância, de um charme. Ai, fiquei lindíssima. Toda hora olho foto, gente, até que não sou feia, o figurino. Então, a equipe de figurino. E, claro, óbvio, o roteiro, né? Um roteiro de ficção, ao mesmo tempo batendo com o que a gente está vivendo agora. Raquel, um personagem super especial, assim, que me levou para outros lugares também, outros olhares, né? E circular por Conquista também. Então, o meu convite partiu assim, Daniel, primeiro Daniel, depois Rayane, que é a diretora e a roteirista, um encanto, fiquei muito encantada, toda a equipe. Foi assim, realmente, momentos de tranquilidade, trabalhar com tranquilidade. Fui super bem acolhida, fui super bem tratada, correu tudo muito bem. Fiquei muito feliz e estou assim, ansiosa para ver tudo prontinho. A minha ansiedade está só nisso. Meu Deus, será que já está pronto? Eu estava machucada, então, ainda assim, a gente conseguiu fazer as cenas e encaixar até o meu machucado dentro da personagem. Cenário, foi assim, realmente um encanto. Se eu ficar falando aqui, eu vou levar a manhã toda, não deixo ninguém falar, porque eu saí encantada realmente com a produção. Muito obrigada. Que lindeza. A arte como resistência, né? Exatamente. Essa resistência. Lindo. Quem vem? É uma lindeza, né? Eu vou pegar aqui o bastão, porque, né, Valdineia falou de Shirley Ferreira, e ela é a diretora, né, de O Bicho, e eu realmente tive esse contato com o Chil no palco, por ocasião de estarmos na Companhia Cajemi, e a gente dançou 2 ou 3 vezes juntas, mas assim, foram momentos muito intensos, e a gente via o quanto os nossos corpos se comunicavam ali dentro, né? Tanto nos ensaios quanto no palco. E o quanto era importante essa integração para o filme, né? Para o pensamento, o que ela queria dizer nesse curta. Então, o convite partiu, né, desse encontro anterior que a gente já tinha com os nossos corpos conversando, e também com essa história de vida, né? Eu tenho um filho de 5 anos, Shirley tem um filho também de 7 anos, então muito próximo, e o filme trata justamente desse momento, né? Que você realmente é ali como um bicho, em vários ambientes, e você é uma mulher que está grávida, você é uma mulher que pare, você é uma mulher que gesta, e gesta muita coisa, não é só o filho, não é só um corpo físico, né? E você tem uma resposta da sociedade que muitas vezes não é aquela que você esperava, que é o acolhimento, que é a comunidade, que é o estar junto. Então, é um momento que a gente se sente muito solitária também. Então, foi um filme muito intenso, foram gravações, assim, muito desafiadoras para mim. No primeiro filme, né, que eu estou participando, eu também sou do teatro, da dança, no palco ali, não era assim, né, não sabia como era esse momento de gravação, então foi bem intenso isso também para mim, porque
era a primeira experiência. Eu ficava, meu Deus do céu, como vai ser isso? E tem que repetir cena várias vezes, mas não é um ensaio, porque a gente repete nos ensaios e no palco vai. E é uma vez, pronto, né? Depois no dia seguinte, talvez, mas assim, é um momento intenso. E para o filme, não, você tem que manter aquela intensidade, talvez em 10, 20 vezes a mesma cena. E realmente, o filme já é intenso por si só, a história do filme, essa coisa muito visceral que a gente precisa se entregar de fato, né? Então, o corpo cansava muito, tanto na preparação quanto nos dias das filmagens. E eu ficava, meu Deus do céu, não sei se eu vou dar conta disso. E Shirley estava ali, assim, com questões pessoais para serem resolvidas, mas muito forte, muito integrada. Acho que aquilo fortalecia ela, assim, de uma maneira, sabe? E eu preciso dizer também da minha admiração para com a Shirley Ferreira pessoal, né? Como pessoa e profissional. E, e a gratidão que eu tenho por trabalhar nesse curta com ela, assim, o tanto que eu aprendi, o tanto que eu me descobri, me redescobri. Falei, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha essa força. E como algo assim que vem, né, da arte, mexe com a gente, traz essa oportunidade, essa possibilidade de nos descobrirmos e falar assim, não, a gente consegue, eu consigo, eu tenho isso aqui dentro de mim e encontrar uma pessoa que saiba extrair isso, né, de uma maneira afetuosa, como ela fez comigo, ela pegou em minha mão com toda a experiência, né, que ela já tinha e já tem de teatro e de lidar com o corpo, e eu sou muito incipiente nisso ainda. Eu comecei em 2018, então tem 3 aninhos, 4 no máximo, que eu comecei de fato, né, a estar nesse ambiente artístico, e ela foi super cuidadosa comigo, então foi realmente muito, muito marcante esse encontro, né? E eu digo que foi muito importante para uma virada de chave em minha vida também. Não sei se a gente comenta sobre isso depois, mas ou pode seguir agora. Pronto, eu acho que isso é uma questão para a gente trazer e como esse filme ele mexeu com cada um de nós, né? Cada filme, mas a gente continua, Noy, que é bem bacana. E uma outra questão bem bacana aí é justamente como o cinema ele vai agregando e ele vai dialogando com diferentes linguagens artísticas, né? Porque, de uma certa forma, vocês também, em Bicho, vocês trabalham com o lugar da performance, né? Então, a performance está muito presente ali, performance arte. E aí, aproveitando um pouco que vocês estão falando sobre Shirley, que ela é uma figura extremamente importante no cenário artístico daqui de Vitória da Conquista, e tudo, ela já também com os espetáculos em Salvador, que ela participou do grupo Finos Trapos, que também vem do teatro, e essa minha ligação também, né? Então, no Território das Cercas, eu contraceno com ela. E o que é bacana nisso é justamente pensar como esses corpos se aproximam. Então, Shirley tem um corpo que é muito próximo do de Noy, fisicamente, né, em relação, e aí você já traz outras aproximações afetivas, mas também em Territórios das Cercas, esse trabalho ele surge junto com Shirley no desenho do processo, já em um trabalho anterior, que é o Solo Seco e Rachado, que é Shirley, Daniel também, e eu, a gente acabou trabalhando nesse lugar performativo, e esses corpos se aproximavam, o meu e o de Shirley, o cabelo grande e tudo, né? Ele está preso agora, mas então se aproximavam, e isso também foi para o Território das Cercas. E esse lugar de entrega também é um lugar performativo, né? Também é uma performance arte que está dialogando com o cinema e um pouco documental também, e por isso que acaba vindo um pouco muito da gente mesmo nesse discurso e nessa cena, e isso acaba aproximando muito. E Shirley é uma lindeza, assim, né? A entrega dela, a forma como ela acredita nas coisas que ela faz e como é transformadora. A arte transformando, né? E como a gente pega as nossas dores e essas dores, quando a gente consegue colocar elas em cena, colocar elas na arte, é uma forma de ressignificar esse vivido e trazer outras camadas para esse vivido. E eu acho que todas as temáticas de todos os filmes que
que estão aqui nesse grande projeto, é um pouco disso, né? De pegar determinadas inquietações sociais e ressignificá-las através da arte, de colocar determinadas questões que são muito delicadas, de forma que a gente possa discutir através do afeto, e não só pelo discurso, simplesmente assim, né? Pelo afeto a gente chega em vários outros lugares. Bom, deixa eu abrir para vocês continuarem nessas aproximações, como vocês foram chegando nesses filmes. Quem vem agora? Posso falar? Claro! Então, eu gostaria de agradecer também, né, a todo mundo, porque foi uma experiência incrível para mim. Eu sempre quis, né? Eu sei que todo mundo já quis atuar e tudo mais. Só que a gente via, né? A gente vê, né, as pessoas atuando lá nos filmes e tal. A gente fica, nossa, que legal, também quero fazer isso. Mas quem olha só não sabe como é que é, porque eu mesma achava que era muito fácil até fazer. Aí eu descobri que não é fácil, é muito difícil, na verdade. Porque não envolve só uma questão de fazer, porque tem gente que pensa assim, só fazer e pronto, mas a gente tem que ficar no lugar do personagem, fazer a interpretação boa e tal, porque se não for isso, a gente, como é que fala? Vai ter que ser, não vai poder fazer, porque tem que fazer um negócio bem feito, né? Mas é bem difícil, eu gostei bastante, né, da minha experiência, eu achei muito, muito legal, mas enfim, é isso, né? Mas como é que eu fui chamada? Porque a filha do diretor tava falando, postando e tal, todo mundo, até ato 3, postando sobre o elenco do curso e tal. Aí uma prima como é que é? Acho que é amiga da minha mãe, sei lá, não sei direito. Aí ela mandou pra minha mãe e tal, falando, olha, eu acho que Rodrigo encaixa nesse perfil e tal. Aí minha mãe ficou um pouco receosa, né? Mas a gente foi. Aí eu fiz o teste, passei, e aí fiz o curta, né? Tudo bem, fui até para poções e tudo mais, eu gostei bastante. E acho que é isso, né? Acho que é isso, não tem muita coisa para falar. Você conhecia Poções já? Ou foi a primeira vez que você foi para Poções? Não, foi a primeira vez que eu fui para poções. Porque a gente não sabia direito se tinha que ir, ninguém tinha falado, mas aí quando falou, eu falei assim, nossa, que legal, né? Ter que ir até para poções e tal. Porque para gravar algumas cenas, né, que prédios, lá tem prédio mais antigo do que aqui para gravar cenas, aí ficava melhor. Que lindo. Tô curioso para ver esse filme. Eu Ver também. você em cena. Bom, acho que é a minha vez, então. A questão de como eu cheguei ao filme foi bem interessante, na verdade. Foi essa questão virtual também que tinham comentado antes, porque eu moro em Goiânia, né? Então estou bem longe da Bahia, de Conquista. Também cheguei para Poções, foi a minha primeira vez. Foi uma experiência bem interessante, porque quem chegou a mim foi o Dan, o diretor do curta Entre Linhas e Andorinhas. Foi através de videochamada que a gente fez os testes, né? Ele me passou uns 2 textos, eu não vou lembrar agora quais são, mas ele me passou 2 textos diferentes, onde eu tinha que interpretar tanto visualmente quanto vocalmente, né, os textos que ele me passou. E aí acabou dando certo, que eu encaixei no personagem, ele viu, né, as minhas características pro personagem do Jonatas. Acabou que encaixou, aí combinou tudo para eu poder ir fazer a atuação. É a minha primeira vez também, porque eu sou um artista da internet mesmo, mais coisa, eu produzo música para YouTube, Spotify, mas assim, trabalhar com atuação é a minha primeira vez. Os meus preparadores, que foi o Ricardo, né? E também, gente, eu tô esquecendo o nome dele, o Jomir. Foi o Ricardo e o Jomir que foram meus preparadores, e foi super importante. Eu nunca tinha feito exercícios teatrais, escultura de argila também. Foi a primeira vez que, tipo, meu bonequinho ficou feio, mas valeu a pena. E é isso. Foi uma coisa bem virtual no início, né? Eu conheci o Dan desde 2017, eu acho, do Instagram e Facebook, mas a gente nunca teve contato. A gente foi conversando sobre teatro, sobre cinema, ele contou sobre os filmes que estava fazendo. Aí ele falou, pera, eu acho que você combina com o personagem de um dos curtas que está sendo produzido.
Aí eu falei, sério? Então, não sei, vamos tentar. Ele foi e marcou o dia do teste e a gente fez. Foi muito bacana, assim. Massa, massa. Que lindo, que lindo. E é isso, né? Eu escutei os testes, assim, eu fiquei só, Dan passou para mim, só para escutar e ver, para tentar ir se conectando, né? Com sua voz e tudo. E as músicas são lindas, vocês precisam ver. Ele fica mais tímido aqui assim, mas ele tem uma voz linda e canta, e as músicas são incríveis. É um artista, sim. Obrigado. Vem, Tainá, dividir com a gente. Tá, o seu microfone está fechado. Desculpa. Pronto. Então, eu agradeço infinitamente por poder conversar com vocês. E, assim, a minha história é muito louca. Era e ainda é pandemia, né? E eu tinha decidido parar com a arte. Eu já tinha entrado num trabalho no banco, super comum, super certinho. E aí recebi o convite de Raíssa para inicialmente fazer o teste para minha personagem, né? E aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, não vai dar certo, isso é melhor eu continuar aqui, porque a gente flerta muito com essa desistência ou insistência na arte, né? Muito sofrido, enfim. E aí eu fiz o teste, mas só para dizer que eu tentei, né? Eu já tinha feito alguns curtas-metragens aqui em Salvador, faço parte de um coletivo de cinema chamado Gramatri, aí atuo como atriz, roteirista, diretora, enfim. E aí fiz esse teste, mandei e tal, mas eu ficava assim, não, mas eu não vou participar não, tá bom? Conversei com Raíssa, aí Daniel insistiu e falou, não, Cauã quer que seja você, Cauã Oliveira, o diretor, né, tal. E aí eu me demiti do trabalho e fui para a Vitória da Conquista, pensando assim, o que eu estou fazendo da minha vida? A arte chamando, né? Porque tem esse grande chamado, assim, que só quem vive sabe. E aí foi a primeira vez que eu viajei para trabalhar no filme, tal, sozinha, e o coração a mil, assim. Na verdade, eu estava muito feliz, sabe? E aí também teve o processo de preparação de elenco online, com Ellen e... Estou falando aí. Olha lá, o Lucas também se demitiu, tá vendo? É um clichê da gente. Teve essa preparação de elenco com o Vinícius, Cauã e Ellen, que é a outra atriz do curta, e era tudo muito delicado, porque a minha personagem Silvia, ela era empregada e Suzana era a patroa da casa, muito entre aspas, pelo amor de Deus, gente. E como é que se conversa sobre isso, como é que coloca esses personagens para fora sem doer tanto, né? Essa que era a questão. E aí foi intenso o processo, mas na hora da gravação foi tranquilo. Também digo que eles acolheram a gente conversava muito, sabe? A gente determinava limites sobre até onde poderia ir, e foi maravilhoso, assim. Eu fiquei encantadíssima também pela equipe inteira, sabe? Pessoas muito, muito, muito talentosas e a fim de fazer a arte acontecer, né? Que é maior do que tudo, enfim, é isso. Que lindo. E aí você traz essa provocação, né? Que é essa instabilidade da arte, né? E como é necessário um pouco esse lugar do movimento, né? Então, às vezes, quando nós estamos nesse lugar seguro, isso não nos coloca muito em movimento. E a arte, ela nos coloca nesse lugar do movimento. E às vezes é necessário fazer, enfim, né? Essas loucuras ou coisas boas para que as coisas aconteçam. E aí Jimmy também fala sobre isso, assim, né? Que Daniel trouxe, que também é esse lugar do sair do trabalho para enfim, encarar
esses convites, encarar esses trabalhos na arte. E nas falas de vocês também vieram muito essa questão das dificuldades do estado pandêmico que nós estamos agora. E isso é uma questão ainda muito presente, né? Nós não estamos ainda fora disso, e todas essas instabilidades e essas inseguranças de saber se a escolha que eu estou fazendo de sair do trabalho é certa ou não. E aí eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, assim, sobre essas instabilidades que acabaram, que vocês tiveram que lidar também para chegar até aqui, né? Para gravar, para fazer as coisas todas acontecerem, né? A instabilidade da pandemia, a instabilidade da escolha do sair ou não do trabalho e de viajar, porque alguns de vocês, né, vieram, não são daqui de Conquista, vieram de fora, viajar nesse período, e como foi lidar com essas instabilidades e o que segurava vocês assim no projeto, né, nesse lugar artístico. Eu queria ouvi-los também, ouvi-las sobre isso. Eu estou sendo sempre a primeirona, né? É porque Tainá falou uma coisa que mexeu muito comigo. Claro que não foi, né, o meu primeiro trabalho, mas quando eu comecei a fazer teatro, eu também fiquei muito numa dúvida, dava aula de educação artística, e era o meu trabalho formal, estabilizado, porque eu tinha meu salário bonitinho no final do mês, tudo bonitinho, tudo muito lindo, mas tinha essa inquietude, porque eu já fazia teatro, e aí o meu tempo de fazer teatro era sempre à noite, e durante o dia eu estava sempre envolvida com uma outra função, que era ser educadora. Quando eu resolvi não ser mais educadora, pelo menos não educadora de sala de aula, foi realmente uma... Você fica muito inseguro, existe uma insegurança. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu também já tinha filho, hoje meu filho tem 21 anos, mas ele era pequeno na época. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Meu Deus, e agora esse salário que não vai entrar no final do mês? E eu só trabalhava com teatro. Então, teatro, todo mundo sabe, todo mundo que está aqui sabe que existe um desequilíbrio financeiro muito grande. Então, foi uma... Mas eu fui, sabe, gente? Fui, me joguei, quebrei muita cara, deu muito errado, mas também deu muito certo. E são os riscos que a gente corre. Agora, eu também tenho tinha e tenho um fortalecimento nesse tipo de teatro que eu faço, que é um teatro de resistência, um teatro com questões raciais, né, de afirmação racial. Isso me fortalece muito. Não, financeiramente o equilíbrio não é tão bom, mas me fortalece enquanto mulher negra, me fortalece enquanto atriz. Então, enfim, eu fiquei inquieta quando a Tainá falou isso, porque eu acho que realmente, em algum momento, a maioria de nós aqui, a gente já passou por isso, com exceção de Rodrigo, que está começando a história dele agora, e a gente espera que esse caminho que a gente está abrindo para Rodrigo seja muito mais equilibrado, né? Muito mais tranquilo. Eu também tive, né, claro, dificuldades para viajar, fiquei muito insegura. Eu estava fazendo um outro trabalho com o bando, e estava fazendo, enfim, umas gravações internas, ainda descobrindo, né? Porque foi no começo realmente da pandemia, descobrindo essa história de virtual, como lidar com o virtual. Diferente de Jimmy, eu sou péssima, estou me entendendo agora com o virtual, porque, enfim, meu virtual era e-mail rapidinho, nada do que a gente está fazendo agora, então da forma descoberta também. E entrar num avião, eu tinha... enfim, eu fiquei um período no Rio fazendo trabalho, eu voltei assustadíssima, porque os voos, eles não tinham nenhum nível de segurança mesmo. Eu estava a doida do rolê, passando álcool nas cadeiras, as pessoas me olhando, porque eu estava bem assustada. E viajei assim, né? Um pouco assustada com a pandemia, mas também no desejo de fazer. Aí jogava álcool nas cadeiras, fui a maluca do álcool, a doida do álcool. Mas, chegando em Conquista, eu vi que estava todo mundo doido do álcool, como eu, porque a gente fez teste, tinha um equilíbrio de segurança bastante, bem grande, inclusive. Fizemos teste, um distanciamento. A gente foi respeitando tudo, assim como a gente conseguiu, e foi, nesse sentido, muito, muito tranquilo. Agora, claro, a gente descobrindo, né? Bota máscara, tira máscara, a equipe está de máscara. Eu vou fazer um pecado eu ter esquecido o primeiro assistente cabeludo maravilhoso. Estava ali com o álcool todo o tempo. A gente entrava na sala, era álcool, saía do set, era álcool. Assim, tinha uma preocupação. Vinícius,
Vinícius, muito fofo, o doido do álcool igual a mim, botava álcool em tudo. Então, a gente tinha um controle muito grande, uma preocupação muito grande, o que deu uma segurança para a gente também, que estava ali, Vado e eu, né, meu companheiro de cena. Então, me desequilibrou viajar, mas me tranquilizou ver a preocupação da equipe com todas as normas de segurança e a gente resistindo também, né? Porque por um momento eu também pensei isso, acabou tudo. O que a gente vai fazer agora? E ainda mais quem é de teatro está ali todo dia. Meu grupo somos 20 artistas, então a gente estava junto todos os dias. Por um momento você fala, acabou tudo. E não acabou tudo. A gente vai se reinventando eu fiz esse trabalho no Rio, percebi isso, em Conquista muito mais. A gente se reinventou e conseguiu, com todas as seguranças, fazer um trabalho muito tranquilo, muito feliz. Até a alimentação, tudo. A Shirley era uma fofa, a segurança na casa de Shirley, a alimentação, tudo, houve uma preocupação muito grande com isso. Então, eu viajei insegura, mas chegando em Conquista, realmente me senti mais segura nesse sentido. E vocês, sobre essa questão, né, dessa insegurança, tanto talvez escutar também Jimmy e Thay, sobre essa insegurança do sair do trabalho para conseguir, e pensar nessa pandemia também, né? E aí, para a gente que está aqui, né, em Conquista, Noi, Rodrigo também, para a gente ir pensando. Deixar para ir abrindo, e eu queria ouvir também de Rodrigo, já fazendo uma ligação com isso, porque você estava tendo aula, Rodrigo? Como foi administrar esse período com as filmagens, com os ensaios, e estar em casa ou não? Como foi isso para você? Bom, eu estava tendo aula, ainda estou, na verdade, né? Mas, bom, na época que começou a preparação e tudo mais, estava sendo de tarde, eu estava indo todo dia de tarde para fazer preparação com Clara, que foi muito foi muito importante, né? Porque ela me ajudou bastante, falando que eu tinha que fazer as expressões, tinha umas cenas que eu estava com dúvida como é que eu ia fazer, ela ajudava, ela anotava no meu roteiro assim, faz essa expressão, faz aquilo e tal, com o diretor e tudo mais. E que é de Mundo Lacerda, né? Que incrível, ele é muito, muito legal. Mas na hora das gravações, eu tinha que sair de casa às 5 e pouca da manhã para acabar às 6 horas. Tipo assim, eu voltava às 6 horas e começava lá já às 6 horas. Então, era muito rápido. Então, eu tive que ficar uma semana, né? Que na verdade, foi um pouco mais de uma semana a gravação, mas eu fiquei uma semana, assim, sem ir na aula. Depois eu recuperei os assuntos e tudo mais. E na época que eu tive que viajar para Poções, eu já estava de férias, porque foi nas férias de metade do ano. Então, nessa época, porque era para ter sido junto, né? Acho que no fim de semana, alguma coisa assim. Só que acho que aconteceu alguma coisa lá e tivemos que adiar. Aí adiou para as minhas férias. Então, na época que a gente teve que viajar, eu já não estava tendo aula mais. Mas na época de gravação aqui com o Conquista mesmo, eu acabei tendo que faltar às aulas. Depois eu fiz todas as atividades, tudo certo, e me recuperei. Que bom, que bom. Então, pegou nas férias, hein? No período que não atrapalha muito, assim. Pegou nas férias só a parte da viagem, né? Porque antes que gravamos aqui com Conquista, estava na época das aulas. Lindeza. E as meninas e Jimmy, para escutar um pouco vocês sobre esse período pandêmico, essas escolhas todas. Bom, vou pegar o bastão. Embora eu estivesse aqui em Conquista, né, a gente estava buscando seguir o máximo possível os protocolos, por termos contato com 2 idosos acima de 70 anos. Então, eu e minha família, meu companheiro, meu filho, estávamos bem numa bolinha mesmo. E aí, quando o Chiu falou, olha, vai acontecer agora, né, por ocasião do edital, enfim. Então, o momento que ia acontecer era aquele, e foi tudo muito rápido, foi de dezembro, e em janeiro a gente gravou, né? Em dezembro eu fiquei sabendo, e a gente começou a se preparar, e em janeiro foram as gravações. Então foi um período assim que eu ficava todo dia, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Porque
vou ter contato com outras pessoas, eu vou expor, né, a minha família, por mais que a gente se cuide, mas é sair de casa, é pegar um transporte público ou pegar o Uber e entrar em contato com outras pessoas que a gente imagina que estejam também se cuidando, mas assim, cada pessoa que a gente entra em contato pode, né, veicular ali. Então, eu fiquei muito preocupada antes de conhecer a equipe. Mas quando eu realmente tive contato com o pessoal, com todo o cuidado que estava tendo, né, nesses cuidados mesmo sanitários, eu fiquei muito mais tranquila. Eu falei, não, realmente vai dar certo, a gente vai conseguir, né, com o máximo de segurança possível dentro desse ambiente que tem mais pessoas, mas que está controlado de alguma forma. E com pessoas muito conscientes também na equipe, o que me deixava mais segura ainda, porque às vezes, né, a gente poderia ter contato com pessoas que tá ignorando a pandemia, mas está de máscara ali só na frente da gente. Mas eu sabia que naquela equipe que eu estava, todo mundo estava bem seguro de que precisava fazer a sua parte para cuidar tanto de si, quanto da sua família, quanto da equipe que estava trabalhando. Então, isso me deixou muito tranquila, sabe, para atuar e para fazer de fato, porque a gente não tinha como ficar, apesar das personagens estarem de máscara, mas eram máscaras feitas com bucha vegetal, então não eram máscaras que iriam, de fato, trazer uma segurança, né? E a gente estaria exposta, tanto eu quanto o Chio, estaríamos expostas ali, dependendo de um cuidado coletivo, de fato. Então, isso foi muito importante, conhecer a equipe e ver que a gente estava num ambiente seguro e que todos estavam ali buscando, né, cuidar um do outro. Isso me deixou muito tranquila. Eu queria só fazer um adendo, né, com as falas de Tainá e Valdinéia. Enfim, é o que acontece muitas vezes com a gente, né, nesse período de decidir se vai realmente se firmar como artista. Eu também, né, até ano passado eu estava trabalhando como professora, embora eu goste muito, eu me questionava muito porque eu não tinha tempo para fazer mais nada, a não ser professora. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu estou começando agora nesse caminho artístico, mas eu sei que é isso que eu quero também. Mas como é que eu vou sobreviver? Porque, né, precisa comer, precisa de um teto, enfim, sendo artista, né, sabendo das condições. E aí, de fato, eu pedi demissão em dezembro e foi uma virada, né, porque veio o filme, assim, parecendo que já para dizer, olha, é isso, vai, segue, que você vai abrir o caminho, sabe? De alguma forma vai acontecendo um movimento. A gente precisa dar um passo, confiar e ir atrás, né, também. Então, foi bem importante para mim, foi um ano decisivo, ano passado, porque eu passei o ano ruminando, digerindo sobre isso, tentando tomar uma decisão. Um dia era sim, eu vou sair, outro dia não vou sair, porque ao menos tem uma segurança ali de alguma coisinha no final do mês ou no início do mês, enfim. E, afinal, no final das contas, eu decidi sair e foi realmente uma decisão muito importante, porque me deu uma oportunidade, né, de ter um tempo para pensar, de fato, no que eu queria e de produzir. Porque se a gente não tem um tempo, a gente não consegue produzir. A gente, né, escoa a nossa energia tudo ali para aquele local e pronto, acaba a gente só quer dormir no final do dia. Então, foi uma decisão importante que eu ainda estou administrando, mas que eu creio, né, que é por aí, porque realmente é algo que eu gosto, é algo que eu quero, e é onde eu consigo me sentir mais autêntica, de fato, né, produzindo o que é importante para mim e dentro das minhas vivências, né, sociais, culturais, internas, emocionais. Então, realmente muito impactante todo esse processo e, com certeza, o processo que a gente vivenciou aqui com a produção desses curtas foi fundamental, né, para eu também me firmar como artista e falar assim, não, eu sou artista, né, não ter esse medo de falar assim, eu sou artista, não, eu sou artista, e admitir isso. Então, é mais um motivo para agradecer, né. Eu acho, rapidinho, desculpe, né? A pessoa que fala demais, mas eu acho que quando a gente opta, né? Agora eu sou atriz, agora eu sou artista, a produção é muito maior
porque é o que você falou, a dedicação da gente acaba sendo muito maior. Obviamente que você não vai ficar sentado em casa esperando os espetáculos, os filmes, o trabalho chegar. Você agora tem uma disponibilidade maior para ir atrás e para produzir também o que você quer, sabe? Então, abre, outra coisa se abre para você, né? Porque agora a gente sabe, pô, agora meu sustento é tudo, eu preciso desse meu trabalho, e para esse meu trabalho eu tenho que produzir, eu tenho que ir atrás, eu tenho que estar ali disponível para, né? É um outro olhar que a gente passa a ter. Existe um medo, existe, mas existe também essa energia que a gente bota na busca desse trabalho, sabe? E claro que a gente aí começa a fazer outras coisas. Eu sou atriz, mas eu também faço produção, né? Isso me dá um equilíbrio. Eu sou atriz, mas eu também faço preparação de elenco. Eu sou atriz, eu também dou oficina. Então eu posso fazer outras, né? Abrir outro leque para mim, porque agora eu estou com essa disposição total para esse meu trabalho, que é o que eu gosto de fazer, o que me dá energia, o que me torna viva. Né? Então, eu acho que existe uma insegurança, e vou falar assim para a Tainá, porque a Tainá falou uma coisa que eu achei incrível, abandonei e me joguei. Existe uma insegurança, mas existe um leque agora que se abre, sabe? Isso é de verdade, estou falando assim por experiência mesmo. Eu fiquei em sala de aula muitos anos com essa insegurança, mas quando, enfim, no meio de tudo que eu digo, não, agora eu vou, o leque se abriu mesmo, de verdade. Não estou aqui dizendo que está divino, maravilhoso, porque a gente sabe que, inclusive, nesse momento nem está. Mas a gente tem uma disposição para, entendeu? Então, funciona dessa forma, eu acho. Lindo, 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 lindo. Dá ainda mais vontade de continuar isso que vocês falaram. Só queria falar assim sobre o Covid, uma roleta russa, né? A gente não sabe se vai pegar e ficar bem depois de um mês, ou se vai ser internado, ou se vai embora, enfim. E aí, por mais que a minha equipe também tivesse toda a segurança, tivesse todo o cuidado, a gente fez os testes, enfim, eu ficava preocupada com meus pais, que ficaram aqui em Salvador, né? A cabeça a mil, né? Você tenta se conectar só com a cena, o que está acontecendo ali no set, mas tem uma vida que você deixa, né, em casa. E eles mentiram para mim, eles pegaram Covid. Meu pai chegou a ser, não internado, mas ele ficou um tempinho no hospital, graças aos deuses e às deusas todas, não foi nada demais, assim. Mas eles guardaram isso porque não queriam que eu me desestabilizasse no meu trabalho, imagine que coisa. E aí só soube no meio do caminho, assim, enfim, só trazendo esse exemplo para a gente perceber que, além da insegurança financeira, hoje em dia a gente tem esse caos, assim, esse fim do mundo, que a gente não sabe o que pode acontecer tanto com a gente quanto com as outras pessoas, né? Enfim, mas estamos aqui contando a história, sobrevivemos até então. O que importa por enquanto é isso. E uma coisa que aí, né, como o Covid, de uma certa forma, interferiu e estava próximo, né? Então, pelo que eu lembro da estrutura toda, o filme de Nós, né, O Bicho, foi o primeiro a ser gravado, e foi justamente naquele auge da primeira onda, quando estava ali naquele processo inicial. E aí, quando vai chegando a filmagem dos outros, e aí eu lembro do Entre Ninhos, que foi um período muito tenso, que já era a segunda onda, e com números muito mais elevados, do fazer ou não fazer, né? Assim, de como fazer isso, assim, de como mesmo com todo o cuidado com a equipe, tudo, a movimentação, né? Então, a gente precisava sair, a gente precisava se encontrar de uma certa forma, com todos os cuidados, mas assim também tinha um número mais alto. Tanto que a gente parou, começou a filmagem um período, e aí teve que parar um pouco para a gente se sentir mais seguro e ter o momento certo, para voltar novamente um pouco mais para frente, né? E Jimmy participou disso, né? Dessas idas e dessas vindas, e como isso ia acabar acontecendo. E
não vinculado diretamente a esse período das gravações, Jimmy também teve Covid, né? E como foi isso, Jimmy? E esses cuidados e essas idas e vindas, né? Como é pensar nisso? E quando você fala que você começou agora, né? No cinema, mas não na arte, né? Que você já vem com o lugar da música e esse universo digital muito presente. Mas conta pra gente um pouco sobre isso também. É até um pouco estranho, na verdade. Eu não sei se os outros que estão presentes aqui na reunião conosco chegaram a pegar Covid. Mas é muito estranho porque praticamente todos aqui são artistas, né, de teatro, é uma coisa mais física mesmo. E, por incrível que pareça, eu que sou um artista mais do meio digital, foi quem pegou Covid. O universo é muito estranho. Mas, assim, essa questão também do trabalho que você estava falando, né? Que eu pedi demissão do meu trabalho, mas eu costumo dizer nessa etapa da minha vida que a arte literalmente foi libertadora para mim, porque eu me via no momento em que eu já estava há 5 anos trabalhando com a mesma profissão, que era call center. E eu trabalhei 3 anos e meio para uma grande empresa, né, de telecomunicação, como call center de suporte técnico, e mais 1 ano e meio para uma broker daqui de Goiânia. Só que call center é uma profissão que desgasta a gente muito mentalmente. Quando o Daniel veio com o convite, né, aí deu certo o teste, aí foi para eu ir em fevereiro. Aí eu fui lá com a minha supervisora, conversei com ela, não, eu posso conciliar o tempo, porque já trabalhamos em home office no período do ápice da pandemia e tal, da primeira onda. Tem VPN, dá para conectar de longe, eu trabalho direitinho. Os momentos que não der, que foi de gravação, que não der para eu trabalhar, eu pago em banco de horas. Aí, uma semana depois, me deram a resposta que não poderiam me liberar, que realmente não dava, porque mês de fevereiro é mesmo complicado. Aí eu parei e pensei assim, será que eu quero realmente continuar trabalhando com call center? Porque realmente é muito sofrido. E assim, eu estava muito desgastado, era crise de ansiedade o tempo todo. Tá aí uma coisa que eu me identificava muito com a personagem que eu interpretei, o Jonatas, que foi a questão das crises de ansiedade. Era uma época que eu tinha muito, era aquela coisa mesmo, o aperto no peito, vontade de chorar o tempo todo quando dava crise, parecia que eu ia desmaiar, era muito ruim. Aí eu cheguei assim e olhei, eu tenho os meus vídeos do YouTube, tenho no Spotify, nas plataformas, e estava tendo um aumento muito grande. Aí eu olhei assim, medi as coisas, sabe? Falei para minha professora, poxa, eu gostava tanto de trabalhar aqui. E aí saí e vim mesmo, de Malicuia para Conquista. E estou muito feliz, agradeço até hoje o Daniel pelo convite, porque foi libertador. Eu mudei completamente a minha vida. Hoje eu tenho crise de ansiedade assim, mas é muito raro, muito raro. Foi uma experiência maravilhosa. E mesmo esse caos da pandemia, eu também, uma das coisas que me fez, né, largar de vez o trabalho que eu tinha e entrar para o meio da arte assim mais maciço, foi a questão dos trabalhos em si que estavam sendo realizados. Eu achei que é uma coisa importante e fazer parte disso é uma honra muito grande. Que lindo depoimento. Massa, Jimmy. Olha só, né? Então, essas dimensões da arte, como a arte cura, né? A arte está diretamente vinculado com estar no mundo e como lidar com os nossos afetos, né? Como a gente lida com esses afetos. Só para eu trazer meu depoimento também em relação a isso, de uma certa forma, é engraçado que eu sempre fico nesse lugar. Eu sou professor também. E eu exerço essa função de professor, né, Noy? Eu fui professor de NOI também, na graduação. E o que é bacana é que quando a arte ela está presente na nossa vida, ela acontece sempre, ela vai estar sempre acontecendo assim. E eu entrei para uma determinada área, para ficar na determinada área, e daqui a pouco vem o convite, não, você que trabalha com arte, você que é artista, vamos fazer isso aqui, olha isso aqui, toma isso aqui para você tentar trabalhar e fazer essas relações de arte e saúde,
porque eu trabalho no Instituto de Saúde, então como fazer essas vinculações, como trazer essas aproximações, né? E aí a minha trajetória vem com a dança também, né? Eu sou graduado em dança e eutonia, método de educação somática, como essas coisas vão dialogando. E eu acho que isso é muito lindo, porque quando é para acontecer, ela vai acontecendo, né? Os caminhos eles vão se abrindo, cada um e cada uma vai acabando encontrando esses caminhos. E aí, a partir daí, me vem uma outra questão que eu queria dividir e ouvir um pouco de vocês também, que é esse processo, os processos de criação. Como cada um e cada uma encontrou, vai encontrando. É claro que cada trabalho ele é único, traz uma dimensão muito particular, mas como cada um de vocês foram encontrando o personagem, o processo de criação individual. Por mais que a gente tenha todo o aparato, o apoio da preparação de elenco, né, da direção trazendo as indicações e tudo, é muito um trabalho de cada ator, de cada atriz nesse processo de construção. E aí eu queria ouvi-las sobre esse processo de criação de vocês, assim, qual é a rotina que vocês fazem, que vocês vivenciaram para chegar até esses personagens, assim, né? O que vocês vivenciaram, o que é mais forte assim em vocês desse processo? Vai eu ser a primeirona. Eu vejo todo mundo parado, eu digo, peraí que eu vou falar. Já viu que eu gosto de falar, né, gente? É porque eu estou me sentindo muito à vontade, essa é a verdade. Eu vou ter que reforçar aqui a minha preparação com Shirley, que foi realmente importantíssima, assim, mesmo. Como eu falei, eu estava no meio de outros trabalhos, então eu li o texto, li 2 vezes e deixei o texto lá. Essa é a real. Quando eu comecei quando o Shirley apareceu na minha vida, aí eu fui me dedicar mais ao texto, entender tudo. Então, realmente foi importante todo o olhar dela. Claro que eu dividi esse olhar com ela, dividi também com o Vado, que era o meu parceiro de cena. Mas esse olhar de Shirley, talvez até porque estava mais dentro de todo o projeto, todo o processo, foi fundamental. E eu fui também, eu acho que a pandemia também ajudou muito, entre aspas. O roteiro fala de um enfim, um governo onde uma população infértil e o governo agora, por algum motivo, determina que as pessoas... Eu não vou contar tudo, tá, gente? Mas o governo determina que a adoção é adoção através de animais, né? E a gente está vivendo, infelizmente, uma loucura no nosso governo, no nosso país. A gente sabe disso. Eu não vou entrar em detalhes, nem precisa, mas a gente está vivendo. Então, eu busquei também um pouquinho disso, esse meu incômodo. Eu tinha ficado o ano de 2020 praticamente inteiro no Rio, porque eu viajei para fazer um trabalho, veio pandemia, eu fiquei por lá com medo de voltar e apareceram, enfim, várias coisas. Isso mexeu um pouco comigo. Quando eu chego, eu encontro, enfim, Gabriel, e aí Gabriel no meio da loucura também, meu filho, e ele faz federal e era busca de aula online, essas coisas, né? Isso mexeu muito comigo, e eu só tenho um filho, por opção mesmo, só tenho um único filho. Eu acho que toda a minha vivência me ajudou, e também o que o mundo estava vivendo me ajudou na construção do personagem, sabe? Que olhar que a gente tem sobre tudo isso, você não poder ter filho, ou você ser obrigado, eu não tenho um filho, agora eu sou obrigada a adotar, e aí eram divisões de classes, e uma discriminação dessas classes. Eu, como mulher, obviamente, mulher, já sou discriminada todo o tempo, como mulher preta, mais ainda. Então, tudo ao redor contribuiu para essa construção, né? E chegando em Conquista, e lendo de verdade o texto com Vado e com Shirley, né, perto, isso também vai ajudando, também me ajudou. Talvez a energia ali que a equipe me trouxe, a energia que a própria cidade me trouxe. Eu fui buscando também memória
minha memória, né? Memória corporal, memória emotiva, essa coisa de você se distanciar, estar contracenando com o Vado, mas a gente não poder de verdade se tocar todo o tempo. Isso mexeu muito comigo. E, claro, à medida que eu ia vendo, porque a gente constrói personagem, vai construindo ele, né? A gente não constrói ele fica lá parado, não, a gente vai construindo. O figurino te ajuda, a maquiagem te ajuda, o cenário te ajuda, tudo te ajuda. O olhar que a direção tem por você te ajuda. Então, foi um conjunto de elementos que foi me fortalecendo mesmo. E quando eu cheguei no set, eu já cheguei no set com toda essa bagagem, né? E aí eu vou ter que dizer que aquele figurino, quando eu me vi ali de Raquel de verdade, aquele cabelo que, inclusive, a maquiagem de cabelo foram de Shirley, ainda tem isso também, a Shirley na minha vida, foram de Shirley. Quando eu chego no set com toda essa bagagem, aquilo já lhe fortalece, sabe? Mesmo. Quando você se monta mesmo, você já vê Raquel. Então, eu acho que memória emotiva, a preparação mesmo, o momento que a gente estava vivendo ali, contribuíram muito para a construção dessa mulher. E eu, como mãe também, né? E tem uma cena que é muito interessante, vou ter que contar só um pedacinho da cena, foi uma cena que me emocionou muito, que enfim, o filho chega e quando você abraça, eu abracei a chocadeira, mas me senti assim abraçando realmente pessoas, filho, achei que eu me arrepio, pessoas, filho, tudo, porque a gente estava muito carente, a gente ainda está, e naquele momento mais ainda carente, sabe? Essa carência também contribuiu para a formação. Então, eu acho que tudo foi uma série de elementos, né, que vieram fortalecer mesmo a construção de Raquel. E sem contar que eu ainda sentei numa máquina de costura, quer dizer, foram muitos elementos. Que lindo, né? Esse processo de novo, tá essa antena aberta para o mundo, né? Esse artista que está em comunicação sempre. E é justamente essa atenção para as coisas que acontecem e como isso acontece para a gente, isso vai lhe dando esses sentimentos e fazendo com que a gente consiga ir casando, né? E, claro, todo esse aparato que, para mim, também é muito importante da vivência em si, né? Do processo do figurino, da maquiagem, das aproximações com o que vai acontecer, que vem muito também do teatro, é muito presente isso, né? Esses ensaios também com esses materiais. E no Território das Cercas foi bem interessante isso, quando o Val vai trazendo, foi bem interessante porque eu e Shirley, nós estamos com arame farpado pelo corpo, né? E todo o trabalho, ele lida com esse lugar desses territórios de aprisionamento, e isso levamos para a imagem desse arame farpado. E como lidar com a questão corporal, né? Esse reconhecimento um pouco corporal, para saber como mexer sem se machucar ou se machucar o mínimo possível, né? Nesse lugar performativo. E a gente não sabia exatamente como lidar com esse arame farpado. E aí teve um projeto anterior, que a nossa ideia era sempre chegar nesse filme, mas aí teve um projeto anterior que a gente colocou o nome de Das Cercas, que foi um ensaio fotográfico com o Daniel também, com o Shirley, onde a gente entrava em contato com esse arame para a gente entender, mas sem a questão do filme, né? Sem todo o movimento, só para a gente entender. E aí foi um trabalho mais fotográfico mesmo, para a gente ir se aproximando desses elementos, para aí sim, junto com toda a questão do discurso, de muita conversa, né? De entender o porquê das coisas em relação ao mundo, como a gente se representa e como a gente... o nosso discurso em relação a estar vivo, estar presente no mundo, independente do outro, em relação a como o outro vai receber esse trabalho, mas o que eu preciso falar sobre isso, né? Como eu preciso falar. Então, essas antenas e essas aproximações são lindas. Deixa eu ouvir Rodrigo, antes de ouvir vocês também. Como foi, Rodrigo, esse seu construir o personagem? Você brincou muito no processo, me conta aí como foi o processo de você construir o seu personagem.
Bom, com certeza, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, o filme se passa nos anos 60, se eu não me engano. Então, eu tinha que fazer um menino dessa época, né? Então, é a história do diretor. A história do diretor é uma história fictícia, porém baseada na vida do diretor. Porque, claro que teve algumas adaptações e tal, para caber num curto de 15 minutos, como ele próprio disse que ele podia fazer um filme de 5 horas da vida dele, porque é tudo muito interessante. Então, como eu já falei, Clara, né, que foi minha preparadora, ela foi muito, muito importante, porque a gente fez várias preparações, eu fiz com a mãe, né, minha mãe no curta, então a gente fez várias atividades para poder entrar em contato e tal. Eu fiz umas preparações com todo mundo, né, do elenco e tal. Teve até um dia que eu fui lá, que eu fui na casa de Clara, inclusive, né, que foi numa sexta-feira, só para ler o roteiro, a gente estudar e tudo mais. Então, e o diretor falando coisas sobre a história dele, então eu peguei um pouco de cada, juntei na hora e tal, e tinha que botar o sotaque, né? Porque tinha que botar o sotaque, algumas coisas assim. Mas a adaptação desse personagem não foi tão difícil quanto eu acho, né? Outros que estão falando aí, que falaram que foi bem difícil e tudo mais. Esse foi um pouco difícil para mim, né? Porque não estou acostumado com esse tipo de coisa, mas não foi tanto quanto todo mundo está falando aí e tudo mais, porque foi meu primeiro trabalho, minha primeira experiência e tudo mais. Eu gostei bastante, espero fazer mais coisas. E eu acho que é isso, né? Porque eu brinquei bastante, tentei. Aqui em casa mesmo eu falava com sotaque, tentava fazer tudo mais. Antes de eu ser escolhido, quando eu tive que decorar um roteiro para fazer o teste e tudo mais, eu ficava aqui em casa brincando, falando de sotaque e tudo mais, com a minha família aqui. Mas foi uma experiência, com certeza, muito boa. E eu esqueci de falar um pouco na parte desse período pandêmico, né? Foi um pouco difícil porque porque eu ficava bem com medo, né? Até na preparação eu tive que ficar. Foi a primeira preparação que eu fiz, foi com a minha mãe do filme. Então a gente teve uma atividade muito legal que a gente fez, foi pegar o mesmo pincel, tentar pintar alguma coisa, mas sem ter alguém que direcionava, entendeu? A pintura, mas como se a gente fosse indo, sem ter alguém que direcionava. Então no final a gente tinha que enxergar e tudo mais. Então foi bem legal, mas eu ficava bastante com medo de sei lá, pegar a doença ou passar para minha mãe, para meu pai. Porque até nesse período eu nem fui na casa dos meus avós, né? Nesse período no primeiro momento, né? Eu nem fui na casa dos meus avós, depois que a gente percebeu que era mais tranquilo e tudo mais, já fui indo. Mas eu gostei bastante, principalmente na parte que eu tive que fazer algumas cenas na minha casa e tudo mais, teve cenas em vários lugares e tudo mais. Só digo que eu espero que tenha ficado bom, porque eu dei o meu melhor. E acho que é isso. Lindo, lindo, Rodrigo. Eu vi o seu desenho aqui, Clara trouxe, como você fez aqui também na Sala Jardins, os desenhos com os meninos, achei bem bacana. Lindo, lindo. E vocês, queria ouvir também sobre esse processo, como foi o processo de cada um e de cada uma para ir chegando nos personagens e se revelando também, né? Porque acaba tendo essa aproximação com as nossas questões mesmo, né? Como a arte também vai nos revelando, às vezes coisas que a gente vai colocando proteções para não acessar e, de uma certa forma, a arte ela pede para a gente acessar determinadas questões, não necessariamente para sentir, enfim, a dor novamente, mas para ressignificá-las, né? Então, como foi esse processo para vocês de construção? Joguei o bastão. Vou pegar novamente. Eu estava esperando os outros, assim, para ser a última. Mas é muito bacana ouvir, gente, ouvir essas histórias, ouvir a trajetória de cada um, assim, é tão enriquecedor isso e gostoso, né? Porque a gente está aqui ouvindo pessoas tão experientes e pessoas que estão iniciando, então é muito bom, assim, a gente se sente muito privilegiado de estar nesse ambiente, nesse momento, com essa oportunidade. O nosso filme, né, a gente tinha que acessar, assim, de uma forma muito visceral, o bicho que a gente é.
de fato. Desde de o útero ali, porque ora a gente era esse feto que crescia, essa criança que era parida, ora a mulher que estava gestando e parindo essa criança, e de uma forma muito... É visceral mesmo a palavra, porque eu nem acho outra agora, assim, para falar. Então, além de tudo, a gente estava ali completamente entregue, nuas. Então, foi um processo muito lento e cuidadoso da parte de Chiu para me preparar para isso, né? Porque ela já tem uma experiência, até com o próprio Ricardo, né? Em outras ocasiões, e trabalhar com nu é algo que, dentro da trajetória dela, já está bem forte, bem impregnado, ali marcado, né? Mas eu era a primeira experiência que eu ia ter, então como é que ia ser isso para mim, né? Em frente à câmera e com outras pessoas e tendo que gravar cenas várias vezes. Então foi bem assim, aos pouquinhos, com a paciência e com cuidado, com afeto. A gente começou a fazer sozinha, né? Ela falou, olha, vamos primeiro, eu preciso sentir você, você precisa me sentir, a gente precisa confiar uma na outra. É a parte mais importante, né? Que a gente confiasse uma na outra para que, de fato, esses corpos conseguissem estar ali, não tensos, não com medo, porque estavam expostos, né? A gente está completamente vulnerável. Quando a gente está nu, ao mesmo tempo, somos nós, de verdade, e isso também nos deixa inseguros, vulneráveis demais, porque a nossa pele é a nossa roupa, né, real. E aí foi um processo, assim, paulatino, até que eu realmente conseguisse me sentir mais segura para que outra pessoa entrasse nesse cenário e visse esses nossos corpos nus se comunicando, e a partir daí também aumentando, né, o número de pessoas dentro desse ambiente, para que, de fato, eu conseguisse fazer essa entrega sem a preocupação do julgamento. E foi muito importante para mim, porque eu vinha de um processo e ela sabia disso, e o quanto me ajudou também, né? Depois da gravidez, eu sou uma pessoa muito grande, 1,5 m de altura. Meu marido é enorme. Nós tivemos um filho. Meu filho, ele realmente cresceu na minha barriga. Eu fiquei com uma barriga enorme. E depois do parto, né, dessa gestação, que foi muito tranquila, mas, enfim, eu fiquei com essa cicatriz, de fato, no meu corpo, né, porque a minha barriga cresceu muito e nessa volta, é claro que não ficou da mesma forma. E eu tinha essa questão muito forte de não querer me expor, de não querer mostrar para ninguém, a não ser na minha própria intimidade, né, esse corpo. E eu comecei a fazer as pazes com o meu corpo, eu comecei a me olhar no espelho e me achar bonita a partir desse processo, né, com Shirley. Então foi muito incrível para mim, assim, em vários aspectos, essa vivência de fato, de ver esse corpo modificado e ver beleza nele, porque é o que me veste, é a minha casa. Então, e aí a partir disso poder mostrar isso para os outros sem considerar algo vexatório, sem considerar algo ruim, né? E então foi realmente assim um processo até chegar e descobrir um corpo que, além de bicho, era um corpo também meio que deificado ali, uma deidade, sabe? Quando a gente veste aquela personagem, como eu falei, a gente estava com uma máscara feita com bucha vegetal, então eu achava aquilo ali incrível, eu achei incrível essa ideia, e a gente se sente meio assim, nossa, parece que a gente está em outro patamar, né? Quando vai e veste de fato a roupa, ou o que quer que seja, os elementos dos personagens. Então, isso ajuda bastante, isso me fortaleceu também, porque me deu uma força interior. Os cabelos, eu nunca tinha usado meus cabelos, que os meus cabelos também são grandes e crespos, e a gente penteava seco. Então, ele ficou assim, ó, enorme. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu passei a usar meu cabelo desse jeito, porque eu adorei. Eu falei, meu Deus, eu passei tanto tempo na minha vida sem saber que meu cabelo tinha essa potência. Então,
foram coisas assim, você vê, né? Esse curta, Chiu Ferreira na minha vida, tudo mais, realmente me deu forças, me deu ferramentas para a minha vida pessoal e profissional, assim, que eu fico até hoje refletindo sobre isso, sobre essa importância, né? Então, foi esse processo. Que lindo, Noi. E eu me aproximo muito também do seu processo, assim, porque o Território das Cercas, ele também trabalha com o nu. E é lindo quando você fala do corpo como casa, né? Assim, como essa casa. E aí me vem muito Gaston Bachelard, que é um filósofo, ele fala que a casa é o lugar onde a gente pode se sentir à vontade. E aí se sentir à vontade em nosso corpo, né? Como isso é necessário e que às vezes essa estrutura da nossa sociedade fica colocando sempre padrões, isso nos afasta dessa conexão com o que a gente é, com o que nós somos, né? Nessa estrutura. E eu acho que a arte ela permite isso, assim. Trabalhar com o nu é sempre difícil, né? Por mais que já tenha outros trabalhos que foram acontecendo, acaba sendo sempre um pouco delicado, muito difícil. Eu acho que esse contato mesmo da preparação e uma preparação que vem de antes. Então, no processo de preparação que nós fizemos com o Território das Cercas, com Shirley, com Daniel, né? Nós três, a gente já estava antes conversando muito nesse ambiente virtual, trazendo referências. Então, a gente pegava imagens de outros artistas, outras performances, como cada coisa ia nos afetando, assim, justamente para fortalecer em nós esse discurso que a gente precisava ter, mas trabalhar isso principalmente em nós, assim, em cada um de nós. Então, foi um período de levantamento de muitas referências, música, textos, outros artistas, para que a gente pudesse estar seguro no que a gente está querendo discutir, no que a gente está querendo dizer. E aí, a partir daí, vem essas experiências corporais. E aí, a princípio, também só teve momentos, só eu e Shirley na Sala Jardins, aqui na Sala Jardins, só eu e Shirley, e trabalhando esse lugar da pele, né? Principalmente esse contato com o arame farpado e a pele, como é isso, como é essa percepção da pele e a percepção de ser, né? de estar presente. E para ir chegando e trabalhar com essa questão do nu. Então, nunca é fácil desse processo, e o que é lindo é justamente o processo para chegar até esse lugar da nudez. Que lindo, que lindo. E como isso vai reverberando. Bom, ouvir Tainá e Jimmy sobre os processos de cada um, como foi nessa construção. Eu acho que a gente nunca sai igual ao começo, né? Da produção, o que quer que seja, teatro, cinema, enfim, propaganda, sempre mexe com a gente de alguma forma. E aí a minha construção é a seguinte: eu venho de uma família branca que me adotou e eu fui cuidada por mulheres pretas, né? Ditas como babás na minha infância. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha personagem trabalhava como empregada doméstica. E foi complexo para mim acessar esse lugar. Me vinha com culpa, me vinha com compreensão, acima de tudo. Mas, assim, também raiva, por causa da construção do roteiro, né? Cauã fez um trabalho de superioridade e inferioridade, que ia trocando, assim, entre as personagens. E aí, às vezes, eu queria gritar, às vezes eu queria falar para minha personagem: faça alguma coisa, não se deixe. Ir para isso, para essa injustiça, para esse caos, para essa, sabe? Porque, sabe, borbulhava assim dentro de mim. E Ellen se tornou uma grande amiga, a outra atriz, né? A gente convivia muito, eu ia para a casa dela, ela me buscava na casa onde eu estava e a gente conversava muito, e às vezes eu me pegava voltando
para a personagem, assim, observando ela assim com um certo tipo de estranheza, foi o que eu construí para mim, assim, sabe? Me colocar cada vez mais calada, mais fechada, mais para baixo, o que é perigoso, porque você pode misturar, né, a realidade com a ficção, mas me ajudava no sentido de que quando eu entrava na personagem, eu já sabia de onde que ela tinha vindo, sabe? E aí ela tinha poucas falas também, aí eu olhava para o chão e, enfim, enquanto eu estou falando, eu estou lembrando assim o quanto que foi difícil. Mas uma parte essencial da vivência toda foi Dores e Luas, que era a parte do figurino, né, a maquiagem e o cabelo, porque eles me colocavam lá para cima, eles viam como eu ficava, né? Eu acho que a parte do camarim é quando a gente pode ser a gente e depois volta para o personagem, né? Dentro do set. E aí eu me lembro que teve um momento que eu tive que vestir um vestido vermelho e eu não estava confortável de forma alguma. Ih, já dei spoiler, né? Mas era a ascensão da personagem, né? O ápice da personagem. E eu não estava me sentindo bem. E aí, conversando, eu pedi, gente, pelo amor de Deus, troca esse vestido. Porque estava me apertando, estava me agoniando, imagine. Isso eu estou trazendo para a gente pensar como é que afeta, né? O que a gente tem que fazer para impedir isso ou tornar mais fluido. E aí trocaram, muito obrigado pela equipe, se vocês verem isso. E aí me senti melhor, também espichei meu cabelo lá, foi incrível. Vocês vão ver, não posso falar muito. Mas, enfim, quero dizer essa troca que eu tive com a equipe, que foi maravilhosa. E é isso, para mim não foi fácil. Até hoje eu carrego essa personagem, mas é um processo muito meu, assim. Depois a gente descarrega, a gente deixa lá, né? Porque, né, o processo tem que ter um começo, meio e fim, senão imagine a gente carregar todos os personagens da vida, já era, perde a pessoa, a essência da pessoa, né? Mas é mais ou menos isso aí. Eu posso falar rapidinho duas coisas. Primeiro, eu sou falante. Primeiro que você falou do vestido vermelho, Tainá, eu também tive o vestido vermelho, vou dar só um pedacinho, o vestido vermelho, que eu amei. Você falou, ai, fiquei sufocada. Gente, eu amei. Eu quero aqui, inclusive, agradecer a Denis Martins, que foi o figurinista, junto com o Saulo. Mas, assim, o meu figurino foi lindo, foi incrível, me ajudou. E eu tive o vestido vermelho que eu fiquei encantada, inclusive pedi de brinde, porque eu amei para você ver como as coisas são. E uma outra coisa é isso do personagem. O personagem ele é muito forte, é um outro ser, né? Ricardo falou uma coisa que é verdade, é uma anteninha. Eu sempre digo isso, uma anteninha que a gente capta tudo, constrói esse outro ser, ele fica um período com a gente, se mistura com a gente e depois a gente tem que se largar dele. Então eu sempre fico brincando, saia desse corpo, porque esse corpo não lhe pertence. Porque às vezes ele é tão pesado que a gente leva para casa, a gente não pode fazer isso. Isso quer dizer, pelo menos eu evito fazer isso. Isso é um risco, né? É um risco que a gente tem de levar esse personagem e deixar ele acompanhar tanto. Então, acabou o set, acabou o espetáculo, saia desse corpo, que esse corpo não lhe pertence, é outra história. Desculpe, gente, é porque eu falo demais. É porque as experiências da gente são muito parecidas, né? Então, lá no meio, você vê, pô, o Rodrigo falou uma coisa que ele desenhava, ele olhava. A gente também teve, a gente não desenhou, Rodrigo, mas a gente teve uns exercícios parecidos com o que você fez, e aí que constrói, ajuda a construir, e tem sotaque é maravilhoso, né? Uma outra vivência. Pronto, prometo que eu vou deixar de me falar sem. Vem, Jimmy. Bom, primeiramente, eu gostaria aqui de abertamente apoiar a hashtag Regina Carvalho. Eu vou censurar aqui porque não pode falar né, o nome. E, assim, essa questão da vivência do personagem, para mim é uma coisa mais complicada. Porque o personagem Jonatas em si, né, que era o menino que saiu do interior,
para ir para a cidade grande, começou a encarar diversos problemas, como aquela questão de você ter que crescer, você tem que ser forte, tem que engolir o choro, né? Que é tudo isso, assim, mais ou menos que conta a vertente do personagem Jonatas. Para mim é mais complicado porque eu meio que, na íntegra, não precisei vestir um personagem, não precisei montar ele, começar a integrar ele. A parte dele já veio pronta em mim, porque é como se fosse uma versão antiga minha. Que por muito tempo eu vim de uma cidade, eu nasci em Belém do Pará, mas eu fui criado numa cidade pequena chamada Tucuruí do Pará, era o interior mesmo. E depois, acho que lá pelos 21 anos de idade, eu fui para Goiânia, que é uma capital. Então essa parte do personagem é praticamente a mesma vida que a minha. Depois de anos trabalhando sob pressão, né, questão de call center, eu comecei a adquirir transtorno de ansiedade. Virou até ansiedade generalizada, que ficou bem ruim mesmo. Tinha dia que eu não conseguia nem sair na rua porque eu tinha medo de, do nada, me dar crise e eu passar mal no meio de todo mundo. Então, assim, essa questão do personagem mesmo é muito uma versão mais antiga minha, uma versão nem tão antiga assim. Então, assim, a questão da adaptação foi mais para interpretar isso, para externalizar isso mesmo, né? Os exercícios ajudaram bastante eu a liberar esse lado meu da questão da ansiedade, da questão da... É até um pouco contraditório, mas a questão da introvertividade, nem sei se essa palavra existe, mas a questão do ser introvertido, porque o personagem Jonatas é muito introvertido, ele é muito na dele, ele quase não fala, ele pouco se expressa. Aí eu tive que absorver, né, externalizar esse meu lado mais introspectivo, que era uma versão antiga minha, para conseguir dar o meu melhor nesse personagem. É isso, né? Quando a gente vai se encontrando e se aproximando aí dos personagens, né? E como a gente vai nos conhecendo também a partir desses personagens. No Território das Cercas, eu e Shirley, a gente estava vindo de uma pesquisa e um trabalho muito um mergulho mesmo na psicomagia, trabalhando com Jodorowsky, né? Assim, o princípio que Jodorowsky traz para a gente da psicomagia, que é justamente esse lugar da realização de atos psicomágicos, atos que pudessem trazer à tona questões nossas mesmos para ressignificar. E quando a gente fazia isso quando a gente faz isso pela arte, tem outras, a gente acaba descobrindo outras camadas e vivenciar esses trabalhos foram importantes porque são questões, é um documentário, né? Acaba sendo um documentário, são questões muito minhas também, que estavam às vezes muito silenciadas e vinculadas também com algumas dores, mas quando a gente coloca isso, né, trabalha isso de forma muito cuidadosa, né? Mas na ressignificação pela arte, as coisas ficaram mais leves, pelo menos para mim. As coisas elas mudaram de intensidade. E aí eu fiquei impactado também com a fala de Tainá, e aí me vem muito à cabeça quando ela fala a gente nunca sai igual de um processo. E aí me vem muito Larossa falando sobre o que é essa experiência, né? A experiência é realmente o que nos atravessa, né? Não é alguma coisa que chega e bate e reverbera sem alterar e sem chegar em mim. Ela é alguma coisa que nos atravessa mesmo. E as falas de vocês todos e todas me mostram como essa experiência no cinema e como esse encontro com esses trabalhos atravessaram vocês, né? Então foram reais experiências que aconteceram. E aí para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, que está uma delícia, eu queria deixar essa provocação e ouvir vocês falando sobre isso assim. O que de mais forte, vibrante fica em vocês desse encontro com cada filme, com cada equipe? O que é que fica em vocês assim, que vocês levam?
Foi difícil essa? Mas eu venho, e eu juro que eu não fiquei horas pensando nessa construção. Isso me veio com a fala de vocês, assim, como tudo foi muito transformador na vida de vocês, assim, e É, como também dialoga com a minha vida, assim, como fazer esse filme foi importante, como uma experiência de vida, assim. E aí eu queria ouvir vocês isso, acho que eu o que acho fica. que Tainá falou uma coisa que é assim, de verdade. Você entra num processo de um jeito e você não assim, te transforma, você sai realmente de outro, sabe? Eu tenho uma experiência, enfim, razoável com teatro. Com teatro eu tenho bastante experiência, porque são muitos anos. Com cinema eu tenho uma experiência razoável, que é exatamente isso. Você entra de uma forma... Eu fiz um filme chamado Paió, que era um personagem que eu já conhecia há muitos anos, porque o Paió vem de um espetáculo de teatro do Bando Teatro Lodum, desde 92, depois ele vira filme, depois ele vira série. Então, é um personagem que eu já tinha completa intimidade, assim, total. Mas eu entrei em um Paió de um jeito e saí de outro, porque é uma outra energia, é uma outra busca, e todo mundo que está ao seu redor você capta tudo isso em termos de experiência, de amizade, de amor, de carinho, de tudo, ou até não, de ódio, de raiva também. Isso mexe com você. Então, você sai de uma outra forma. Não existe. Em Opaió, minha experiência foi linda, porque eu falava a personagem no teatro, né? Eu falava, minha casa tem grade, tem carpete, mas eu só imaginava. Quando eu entro no set, tudo que eu imaginava estava lá, grade, carpete, foi incrível. E assim, personagem que eu criei. Então, mexeu muito comigo tudo aquilo. Eu saber que aquilo saiu da minha cabeça, eu criei o personagem, e era possível ele estar vivo de verdade, e vivo com coisas materiais mesmo. Então, a gente se transforma quando a gente entra no set. Né? Nunca é igual, obviamente, e mexe com a gente. Sempre fica, eu digo que o personagem tem que sair da gente, tem, mas sempre fica um pouquinho, porque você se dá para esse personagem. A forma de Valdinéia falar, de mexer a mão, está ali em Raquel no ovo. Com certeza, é um outro ser, mas tem características minhas. E um pouquinho de Raquel fica comigo. Nem que seja um pouquinho de Raquel fora do set, com a experiência que eu vivi com a equipe com que eu trabalhei. Então, isso é mágico para mim. Realmente é uma fala, enfim, de um outro filme, mas o cinema ele é mágico, a arte ela é mágica, ela faz isso que a gente está vivendo aqui, ela traz uma pessoa como Rodrigo para tão perto. Ouvir Rodrigo falar com tanta intimidade do primeiro trabalho que ele está fazendo, primeiro de muitos que virão, é incrível a gente poder dialogar, ouvir e estar aqui perto, isso é muito mágico. Então, você entra num processo de uma forma, Tainá, realmente, e você sai transformada, você capta tudo isso e acrescenta na sua vida como ser humana, como cidadã, em especial para mim, como mulher preta, e que tenho esse olhar da questão racial muito grande na minha vida, não tem como não ter, é muito forte isso para mim, e essa equipe, em especial, a equipe onde tinha muitas negras, muitos negros, e foi realmente incrível nesse sentido. Então, tudo mexe muito com você a cada experiência de trabalho que você vive, né? Ainda mais que você se joga para isso. Né? Então, não tem como você sair realmente nem um pouco... você se transforma a cada trabalho. Em O Ovo, a minha transformação, o que mexeu muito comigo foi ver uma equipe, de uma forma geral, tão jovem, com tanto desejo de fazer cinema, e aqui na Bahia, aqui no Nordeste, né? Onde por muito tempo a gente foi... Enfim, né? Eu ouvi uma frase de seu Antônio Pitanga, que seu Antônio Pitanga teve que sair da Bahia e ir para Sudeste, Rio, São Paulo, para virar Antônio Pitanga. Hoje a gente consegue ter a opção de continuar na Bahia, se a gente quiser, e fazer o nosso cinema, fazer o nosso trabalho com excelência, com qualidade. Então, isso realmente mexeu muito comigo, que me atraiu e que me deixou completamente encantada e satisfeita. Talvez essa tenha sido a minha grande... além, claro, de estar no set envolvida, mas a minha grande transformação foi ver essa equipe tão encantada. Sem contar que eu conheci o Opera Cata, que eu tenho que falar disso, gente.
mexeu muito comigo aquele espaço, aquele lugar, o cenário foi construído ali, não posso dar spoiler, mas tem uma parte do cenário que foi toda construída ali, que foi linda, que também acrescentou na minha construção de personagem naquela cena. Então, foi um encanto viver o Ovo. Quero realmente, de novo, agradecer a Daniel o convite, agradecer a Rai enfim, né? Acreditar que podia acontecer, agradecer a Vado pela cumplicidade, a minha querida Shirley e a toda a equipe, a vocês por essa ousadia, né? De com tão pouco recurso fazer tanta coisa, e eu tenho certeza que são trabalhos de qualidade. Muito obrigada mesmo, de verdade. Falo como que, né? Lindo, 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 lindo. Mas deixar para vocês também o que fica, que é importante, o que ficou importante, assim, reverberando em vocês desse momento, assim. Gente, eu queria só fazer um adendo, que na verdade talvez seja uma declaração, que eu fiquei pensando assim, onde é que se encaixava, que é para Valdinéia. Eu tinha feito o meu primeiro curta, não o meu, né, de Ana do Carmo, Saturnemo, enfim, mas que tinha a minha cara. Eles jogaram lá no Panorama, enfim, e eu assisti Café com Canela. E aí, cara, eu ficava assim pensando como aquilo tudo tinha a nossa cara, como era baiano o negócio, como era a gente ali, ou seja, me vi dentro da tela, eu nem estava. E isso me marcou muito, marcou toda a galera de Salvador que faz cinema. E a gente tem Café com Canela como uma grande referência. Isso para dizer também que o sentimento que eu tive em relação a Veneno é que a gente está criando as nossas próprias histórias. A gente não terceirizou o negócio, não é ninguém de fora que está fazendo, sabe? E principalmente pensar que eu passei a minha infância toda indo para a Vitória da Conquista e eu nem pensava em cinema, olha a coisa, eu não pensava em arte. Só ia lá, tal, não acontecia. E aconteceu justamente quando eu desisti da arte. Né? Ela existia em mim, com certeza, porque não tem como escapar. Uma vez que você entra na arte, já era. Vai ficar te chamando. A gente já entendeu isso aqui só na conversa de hoje. Enfim. E aí retornou para mim com esse presente maravilhoso da Ato 3, sabe? E eu agradeço demais. E é isso, que a gente permaneça escrevendo as nossas próprias histórias, fazendo acontecer as nossas próprias histórias em forma de arte. Nosso jeito, nosso sotaque, enfim, que a gente se espalhe, que a gente se conheça, porque isso é fortalecedor, assim, é de um valor imenso, é isso que eu tenho para dizer. Posso falar? Bom, para mim o que ficou o que ficou em mim, né, do personagem foi bem a questão de que o nome do personagem é Zezinho, né? José, na verdade, todo mundo chama ele de Zezinho, então eu vou ficar vendo ele como Zezinho mesmo. Mas ele é um menino que é muito pobre, muito mesmo. Ele sempre quis ter o desejo de fazer o cinema, de ser igual nós aqui, né, por exemplo. Tipo, não questão de ator, mas fazer como diretor e tudo mais. É a história do próprio diretor, né? Então, ele sempre quis fazer isso e tudo mais. Então, ele vai, corre atrás, engraxa sapato e não sei o quê, faz tanto para poder ganhar dinheiro para ir no cinema e tal. E ele é muito, muito, assim, independente das circunstâncias, ele tá lá, entendeu? Ele tá trabalhando, vai... Ele não desiste. Eu costumo dizer que ele é parecido com uma formiga, porque uma formiga é um animal que, mesmo sendo pequeno, é muito trabalhador. Ele consegue carregar até 2 vezes o próprio peso. Então, isso é uma reflexão, até porque parece com o personagem que, apesar dele ser criança, né, ele faz tudo, ele engraxa sapato, ele carrega feira. Então, ele faz de tudo, rala, faz tudo para poder conseguir dinheiro e tal, sustentar a família. Porque o pai dele morreu, então ele teve que começar a trabalhar só com a mãe e tudo mais. Então, para mim ficou essa questão de mesmo sendo pequeno, né, a gente tem que, não só questão de tamanho, de idade, enfim, a gente tem que correr atrás, então não pode esperar tudo vir de bandeja, temos que correr atrás
e tudo mais. Eu acho que foi essa questão que ficou meio que em mim, porque eu sei que eu não costumo fazer muito isso, mas fazendo esse personagem eu saio da minha zona de conforto para fazer ele, entendeu? Então foi uma experiência muito boa. Bom, então, o que me marcou muito, né? Eu até tinha falado anteriormente sobre a questão de você absorver o personagem, né? De você se tornar ele. Foi a questão de que realmente eu me vi muito nele. Porque a história do Jonatas é uma história muito complicada com relação ao que a sociedade impõe mesmo ao jovem que sai do interior para tentar ter uma vida melhor na cidade grande. Você não pode chorar, você não pode ser fraco, você tem que sempre ser forte. Você pode até estar se destruído por dentro, mas você tem que ser sempre o fodão lá, tá sempre perfeito, você tem que correr atrás do prejuízo. E assim, é uma pressão não só física, né? Porque tem muitos casos, eu acho que nesse sentido eu até me considero um pouco privilegiado, porque call center você senta numa cadeira, num escritório, você simplesmente está lá para atender clientes. Então é só um desgaste psicológico. É um desgaste grande, mas não chega a ser físico. Tem pessoas que não têm sorte nem de entrar no call center. Chega na cidade grande, aí o que você tem de trabalho é trabalho pesado mesmo. Você vai trabalhar ganhando um salário muito pequeno para carregar peso para construtoras, enfim. Aquela coisa bem complicada mesmo. Mas, além de eu ter me identificado muito com essa questão do personagem, que foi uma coisa muito marcante para mim, foi a recepção que a equipe mesmo toda teve, sabe? Eu fiquei muito nervoso, porque eu fui a pessoa dos curtas-metragens que a Atu3 estava produzindo, que foi a que veio do mais longe, eu acredito, né? Daqui de Goiânia, e eu fiquei com medo, assim, meu Deus do céu, será que o pessoal não vai estranhar? Porque eu vim de lá de Goiânia, uai, e essa coisa toda. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu fui muito bem recebido e, assim, sabe, quando você fica à vontade, quando você é bem recebido num lugar, eu senti isso e foi uma coisa marcante para mim. E até queria agradecer também ao Daniel novamente por toda a hospitalidade. Foi muito divertido. A gente, em momentos assim de off mesmo, que não estava preparando para gravação, algo assim, a gente assistia filmes, animes, jogava. Então, sim, foi uma experiência maravilhosa para mim, de todas as formas. Muito bom ouvir a fala de cada um e sentir, né, como é a metamorfose mesmo. Eu ia trazer essa palavra, porque para mim aconteceu isso, né, como uma metamorfose. Eu entrasse quase que rastejando ali nesse mundo novo de set, de gravações, de ter outras pessoas naquele ambiente, de uma preparação, de tudo que a gente já discutiu aqui, e passar por esse processo, que não é o processo só do momento da gravação, mas é um processo anterior e ele continua depois, porque a gente está aqui e ainda estamos refletindo sobre ele, então ainda está acontecendo. E sair, né, do outro lado com asas, já com outra bagagem, né, de sentimentos, de emoções, de ferramentas que possam nos auxiliar até na nossa vida mesmo, pessoal e profissional, né? Eu trago e vou levar isso, né, para a minha vida do lugar do afeto, assim, que foi muito importante para mim com esse filme, né? É o lugar do cuidado, o lugar de se pensar uma comunidade que acolha as mulheres nesse período tão importante, que é de uma potência enorme, porque gerar uma vida é a coisa mais magnífica assim que a gente pode imaginar, né? Você está gerando uma vida, dando oportunidade de um outro ser vir ao mundo, e ao mesmo tempo é aquele momento que talvez seja de maior fragilidade, vulnerabilidade, talvez seja a melhor palavra, da mulher, porque ela está ali exposta, ela tem que cuidar de uma outra vida que está sendo cultivada dentro dela, e muitas vezes tendo que encarar um mercado de trabalho que não está nem aí se você, né, precisa de cuidados, precisa de um tempo para cuidar do seu filho, e de um processo muito mecanicista ainda,
no momento do parto, que é aquele momento que a gente fala que é um portal, porque realmente é vida e morte ali. A gente não sabe como vai sair no parto, se a gente vai sair. A gente quer muito, tem a sede de vida, porque é vida nascendo, e ao mesmo tempo a gente está com o pezinho na morte também. E é o momento em que muitas mulheres são agredidas por profissionais de saúde, às vezes por companheiros, às vezes por familiares também, que não compreendem esse processo, por mais que já tenham vivenciado também, a própria mulher, vamos dizer assim, agredindo a mulher nesse momento, porque é uma cultura de não acolhimento ainda. Então, o filme vem denunciar isso com uma força muito impactante e que me fez refletir sobre esse lugar do afeto, do cuidado e da comunidade, o quanto a gente precisa estar junto, né, da mulher, da família, nesse momento que é gestação, parto, pós-parto, puerpério, loucura de puerpério, amamentação. Então, são muitas reflexões, mas tudo girando em torno desse lugar do afeto e do cuidado, que foram reflexões que eu fiz e que tenho para mim, né, que quero levar. E agradeço muito a Shirley pela confiança mesmo, porque não foi um trabalho fácil, foi muito desafiador. A gente conversou muito, ela me perguntou no meio, assim, das gravações, do nada, o que é que você está fazendo desse trabalho, né? Tipo, eu perguntei para ela, isso é uma crítica ao que eu tenho feito até aqui, ou realmente é uma curiosidade, assim, saber por que você está fazendo isso? Talvez não te traga nada, nenhum retorno mesmo, sabe? A não ser aquele momento ali do financeiro e tal, e é uma exposição muito grande. E eu falei, essa mensagem aqui que você traz da sua história, porque era a história dela ali nesse filme, essa mensagem me toca, eu sou mulher, eu sou mãe, embora eu não tenha passado por essa dificuldade, por essa violência, né, que as personagens passam e que ela passou na vivência dela e que muitas mulheres passam, eu sou uma mulher e eu me identifico e eu quero levar essa mensagem adiante. E eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha arte para conseguir tocar isso, né, para conseguir levar a um lugar que muitas vezes não é o racional, mas é o lugar do emocional, o lugar de, olha, eu vivi isso e não era para eu ter vivido isso, sabe? A gente precisa entender e levar adiante essa mensagem de que não é necessário passar por isso, a gente pode construir esse lugar de cuidado, de afeto para com seres humanos que estão chegando ao mundo e para com as mulheres que gestam esses novos seres humanos que estão chegando ao mundo. E só assim que a gente vai conseguir construir um mundo mais justo, mais digno, melhor, né? A partir desse lugar, de fato, de acolhimento. Então, foi por isso que eu fiz esse trabalho e aceitei, por mais que me jogou no lugar assim, mais vulnerável, no fundo do poço, porque eu precisava tirar forças de onde eu nem sabia que existia em mim para me expor, né, em vários sentidos, me colocar nesse lugar de exposição. Então, foi realmente uma metamorfose, né, para a gente sair com essas asinhas aí e ir para o mundo e falar, não, eu posso mais, e venho. E agradeço muito, né, a toda a equipe, a Atos 3, a essa oportunidade maravilhosa que a Lei Aldir Blanc trouxe também para a gente, de estarmos aqui, confluindo, né, para o mesmo propósito artístico de cura, de disseminação de novas ideias, novos ideais e de possibilidades de mundo, né? Por que não? A gente está aqui criando mundos a partir da arte e que continuemos. Com relação a essa fala sobre a mensagem, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque cada um dos curtas aqui, eles têm uma mensagem importante, uma exposição de um assunto que muitas pessoas preferem nem falar sobre. Então, eu acho muito importante essa questão de expor essa... No exemplo do ovo, por exemplo, né? Por exemplo, tem essa questão da mulher que tem que ser submissa. Mesmo numa distopia onde o mundo é completamente diferente, tem um avanço tecnológico grande, parece-me, eu não tenho certeza, mas parece-me que é numa época, tipo, algumas décadas mais à frente da nossa era atual, segundo a cronologia, onde você percebe duas vertentes. Existe a pobreza, ela ainda está ali,
vivíssima no sistema, mesmo ele sendo um sistema avançado, e a questão da submissão da mulher sempre. Ela não tinha direito de fala. Tudo era o marido que fazia. Eu lembro até daquela fala que me marcou bastante, quando eles foram escolher, não sei nem se eu podia estar falando, mas quando eles foram escolher o nome para o marido pergunta assim, você não vai ceder? Dessa vez não. Entendeu? Tipo assim, então pensa lá, quantas vezes ela já não se submeteu ao pensamento dele? Ela já não se submeteu às ideias dele sem poder expor as dela, sempre presa, não podendo expressar o que ela sentia, o que ela queria, né? Até na hora de escolher, ela deu o poder de escolha a ele, se era menino ou menina, e ele que escolheu, né? Então, acho muito importante essa questão das mensagens que os curtas trazem para a sociedade, abre os olhos de muitas pessoas assim que vão assistir, não, filmes, curta-metragem, nossa, gosta e tal. Aí quando você pega e joga esses temas, as pessoas vão começar a refletir sobre isso. Isso é muito importante. Então, por isso que eu disse naquela hora, é uma honra fazer parte desse aglomerado de ideias que vão abrir mais a mente das pessoas e, consequentemente, mudar o mundo, né? Como foi mencionado. Nem que seja um pouco, mas a gente está contribuindo para isso. Lindo. Já mudando, nos colocando em questão, né? Isso já faz uma diferença muito grande para a existência mesmo, porque nós somos seres transformadores também. Nós estamos nessa sociedade e fazemos parte dela, assim, né? Então a gente pode também trabalhar com isso. Que feliz, que encontro lindo. De novo, também uma experiência que me passa, que me transforma, e muito feliz de estar aqui com vocês, de conversar com vocês. Agradecer toda a Ato 3 também, toda a questão da produção, de nos aproximarmos novamente agora, né? Agora, depois da experiência vivida, para a gente ressignificar o que a gente viveu juntos e juntas, ver as aproximações, os distanciamentos e como a arte ela é necessária nesses tempos e necessária para a gente, para o mundo, e que ela possa continuar vibrante. Eu acho que eu saio muito feliz e muito energizado de ouvir vocês todos e muito feliz desse encontro. Acho que é isso, acho que a gente finaliza. Vem, Rodrigo. Teve uma coisa que acabou que eu não falei, que eu não dei muita importância, não sei se eu... Claro que é muito importante, mas eu acabei não falando muito. Toda a equipe, de toda a produção. Às vezes eu ficava assustado, porque eles eram muito preocupados. Porque teve várias cenas que a gente teve que botar uma máquina de fumaça, e aí, às vezes, essa cena teve que repetir várias vezes e tal. E aí, toda vez que eu saía, às vezes, para dar uma respirada, eles, você tá bem? Não sei o que, gente, eu tô bem. E aí, eles muito preocupados, e essa produção foi simplesmente incrível. Toda hora você quer comer, você não sei o que, tá com sede. Eu ficava assustada, eu falava, gente, calma, eu tô bem. Mas todo mundo muito preocupado e tudo mais. Quando eu falava que a fumaça, por exemplo, uma cena com fumaça, por exemplo, que eu já tava tossida, eles, não, vai dar uma respirada aqui, a gente vai arrumando, não sei o quê. E, entendeu? E toda hora, super preocupada. Eu ficava olhando assim, meu Deus, que coisa, né? Porque às vezes a gente vê os filmes e a gente só vê os atores, né? Às vezes a gente não tem ideia da equipe toda que tem atrás, que são, na verdade, na verdade, para mim, a melhor parte de toda a produção é a equipe, mais que os próprios atores, porque eles é que fazem o trabalho duro mesmo. Não que os atores não façam, né? Claro, mas a equipe, a produção faz um trabalho muito, muito duro. Então, o que eu quero dizer é que a produção do curta, né, que eu preparei, muito incrível, todo mundo ajudou bastante, todo mundo super, super tranquilo, o diretor. Então é isso, só queria dar essa questão dar uma, não sei direito a palavra, mas falar, né, a importância toda da equipe por trás da produção. Reconhecer a equipe. Exatamente. É bem isso. Uma última palavra, até lembrei agora da Rodneia falando que ela é a mais faladora e tal. Eu estou fazendo do mesmo jeito. Essa questão da equipe realmente
ela é muito importante, até mais, eu considero também mais do que a atuação, como ele falou. Não que a atuação seja simples e tal, porque tem aquela questão de se dar ao personagem, mas o trabalho pesado da equipe é desgastante, às vezes tanto físico quanto psicologicamente, porque eu nem lembro quanto, acho que teve uma das filmagens da Entre o Ninho que foram umas 10 horas seguidas, assim, só parou para comer ali e continuou. Então, tipo assim, já pensou, o pessoal que está carregando aqueles equipamentos pesados, eu até lembro uma vez que o Dan estava gravando um documentário no interior da Bahia, aí ele me convidou para ir como captador de som. Só de eu ficar segurando o boom lá já era muito cansativo. Imagine o pessoal que está com a câmera, aqueles equipamentos pesados. Então, a produção realmente é guerreira, tá de parabéns. Aí, uma última coisa que eu ia acrescentar também, mas assim, mais disperso da linha principal, é para a Tainá. A Tainá, assim, eu acho que a sua patroa era meio louquinha, né? Porque ela pedia para você fazer café e depois falava que não era café, era chá. Depois pedia fazer macarrão e falava, o que é isso aqui? Mas ela tinha pedido aquilo, velho. Como assim? Ela era mesmo. Mas vocês já viram o filme? Eu não vi o filme ainda, não. Quero ver. Agora, já que está terminando, eu estou com a sensação que o Jimmy está sabendo tudo, gente. Não, é Ele porque Jimmy tá... está na equipe de É pós-produção. isso. Então ele trabalha com a Pós-produção parte do e som, tal. das Tá coisas com todas. moral. Ele tá com Então ele acabou Ai, moral. vendo. Que lindo. E aí, de novo, essa questão da arte como encontro, né? Nós não fazemos nada sozinhos, assim. E como é importante valorizar, reconhecer e perceber a presença do outro, a importância do outro também nas nossas trajetórias, e isso é muito importante, assim. Não fazemos arte sozinho, e a arte do encontro. É isso. Que lindo. Ai, feliz com esse encontro. Cadê Coisa Dan? mais Abre a emocionante. câmera, Dan. Muito feliz Parece mesmo. Foi um prazer. Muito feliz Maravilhoso. ouvir, muito feliz mesmo. Dan, abre a câmera para a gente aplaudir também. Ato 3. Muito incrível, gente. Eu agradeço por essa manhã. Daqui a pouco eu tenho outro trabalho, mas foi uma manhã boa, muito boa. Ouvi todo mundo. Que lindo. Dá uma Que lindo. reenergizada, né? Tão bom. Dá uma energizada, Encontro. muito bom. Encontro. Eu Aê, adorei Dan. ouvir todo mundo. É, Eu achei que para mim tinha sido difícil ouvir vocês. Eu falei, meu Deus, não foi nada. O que eu fiz não foi nada comparado com o que imagina, Olha, Oh, Rodrigo. A você gente é está tão lindo, encantado. Rodrigo. Meu Deus. A Eu gente tô está aqui, ó. encantada. Todo mundo encantado com você. Imagina, com 11 anos, você com 11 anos já viveu tudo, já está vivendo tudo isso. Tá lindo, foi um Fantástico. encanto. eu espero viver mais, né? Aham, com certeza. Gente, eu queria agradecer a Eu estava presença olhando de aqui agora. vocês, terem aceitado o convite para os filmes, terem aceitado o convite para essa conversa, e foi tudo lindo. E a gente vai ter esse evento do dia 22 ao dia 30, então a gente vai compartilhar a programação, e dentro da programação vai ter esse diálogo com vocês. Foi tudo muito incrível. Então, mais uma vez, muito obrigado.